Hoje eu vou falar sobre o conceito de banda crítica, um conceito bastante importante em termos de apreciação musical e relacionado, entre outras coisas, ao conceito de dissonância. Bem, quando existem duas ou mais fontes sonoras no ambiente, o que chega aos nossos ouvidos é o que a gente chama de onda resultante, ou seja, a soma de todos os sons que estão presentes no ambiente. Embora algebricamente cada um desses sons não interfira no outro, em termos perceptivos, eles interagem de modo diferente dependendo das relações entre as suas frequências. Nós vamos partir aqui do caso mais simples, o da interação entre dois sons puros ou dois sons senoidais. Vejam, aqui nós temos três ondas. As duas primeiras ondas são duas ondas senoidais, ou dois tons puros, um de 400 Hz e outro de 1500 Hz. A terceira onda é o que a gente chama de um som resultante. Se o som A e o som B estivessem sendo produzidos no ambiente, o que chegaria ao nosso ouvido seria a onda C, a resultante ou a soma do som A e do som B. É dentro do ouvido que esse som resultante é decomposto e a informação desse som decomposto é enviada para o cérebro, que de uma certa maneira remonta essa informação e devolve uma sensação de que nós estamos ouvindo um único som, dois sons, um som complexo, dependendo da situação que nós temos. Agora eu vou fazer uma espécie de resumo das sensações que ocorrem quando nós temos a superposição de dois sons puros com frequência F1 e F2, ou seja, quando nós temos duas ondas senoidais soando ao mesmo tempo. Eu vou sempre chamar a diferença entre as frequências da onda 1 e a frequência da onda 2 de ΔF. No primeiro estágio, nós temos F1 e F2 com a mesma frequência, portanto, ΔF é igual a zero. Quando eu tenho duas ondas senoidais de mesma frequência, eu percebo um único som, uma única frequência, e com altura correspondente ao F1 ou F2. O que pode variar é a amplitude desse som, a intensidade desse som. Se F1 e F2 estão em fase, o som resultante vai ter o dobro da amplitude de F1. Se F1 e F2 estão fora de fase, a amplitude da onda vai depender justamente da fase. O segundo estágio está relacionado à sensação de batimento. O batimento ocorre quando a diferença entre F1 e F2, ou seja, ΔF, é menor do que 15 Hz, aproximadamente. Bom, quando eu tenho dois sons puros com frequências muito próximas, eles entram e saem de fase periodicamente. Por essa razão, a amplitude da onda resultante também oscila periodicamente. À medida que eles entram em fase, a intensidade aumenta, à medida que eles saem de fase, a amplitude diminui. Portanto, existe uma oscilação de amplitude periódica que resulta naquilo que nós chamamos de batimento. A frequência do batimento é justamente a diferença entre F1 e F2. Então, se eu tiver F1 é igual a 440 Hz e F2 é igual a 442 Hz, essa oscilação de amplitude vai ocorrer duas vezes por segundo, ou seja, a diferença entre F1 e F2. Na região de batimento, eu escuto apenas um som, eu não consigo distinguir que são dois sons atuando ao mesmo tempo. E a sensação de altura, ela é percebida como a média das frequências F1 e F2. Então eu tenho um único som e a minha percepção de altura é referente à média de F1 e F2. Acima de 15 Hz, esse batimento se torna tão rápido que eu já não consigo mais perceber como uma variação de intensidade, como uma variação de volume. Então eu entro no terceiro estágio, o estágio da aspereza. No estágio da aspereza,
quando eu tenho uma diferença entre F1 e F2 um pouco maior do que 15 Hz, essa sensação de batimento, ela aos poucos dá lugar a uma sensação de aspereza. É um som um pouco rugoso, desagradável, áspero, né? Nesse caso, a sensação continua sendo de um único som, eu ainda não consigo distinguir que são dois sons soando ao mesmo tempo, e a minha sensação de altura é ainda referente à média de F1 e F2. Então, se eu tiver F1 com 440 Hz e F2 com 460 Hz, a minha sensação de altura vai ser referente a um som de 450 Hz. Num quarto estágio, ocorre o que eu chamo de limite de discriminação de frequência. Quando o ΔF, né, quando a distância entre F1 e F2 aumenta um pouco mais, gradualmente a gente passa a perceber dois sons com alturas distintas. Mas a sensação de aspereza se mantém, principalmente na região dos sons mais graves. Esse limite, onde eu começo a perceber que são dois sons soando ao mesmo tempo e não mais um único som, é o que eu chamo de limite de discriminação de frequência. Essa passagem, né, ela ocorre porque os sons, quando entram na cóclea e colocam a membrana basilar em ressonância, eles estão com frequências suficientemente afastadas para gerar ressonâncias na cóclea em regiões distintas. Quando as duas frequências são muito próximas, as ressonâncias acontecem muito próximas e a própria cóclea não consegue decodificar exatamente qual é a frequência que está sendo produzida. Então, a partir do limite de discriminação de frequência, significa que as duas frequências estão se formando em regiões bastante distintas ali na cóclea, ou pelo menos suficientemente distintas ali na cóclea, para que sejam percebidas de maneira independente. No quinto estágio, nós temos as duas frequências bastante afastadas, tão afastadas que os sons são percebidos claramente como frequências distintas e não há mais interferência entre eles, ou seja, a sensação de aspereza desaparece completamente. Quando isso ocorre, ou seja, quando os dois sons são percebidos de modo independente e sem interferências, eu digo que eu saí da região crítica ou eu saí da banda crítica. Portanto, a região, né, de ΔF, ou seja, a região onde eu tenho uma diferença entre frequências em que existe algum tipo de interferência na percepção desses dois sons, eu chamo de banda crítica. Quais são essas interferências? O batimento, a sensação de aspereza e a dificuldade de se distinguir dois sons separados. A banda crítica varia de acordo com a faixa de frequências. Geralmente ela é mais extensa no grave e no extremo agudo e um pouco menor nas frequências médias e médias altas. Por outro lado, a extensão dos batimentos independem da faixa de frequência. Os batimentos ocorrem sempre acima de 0 Hz, ou seja, quando existe alguma diferença entre F1 e F2, e até uma diferença de 15 Hz. Acima de 15 Hz eu já não percebo mais o batimento se torna tão rápido que ele dá lugar a uma sensação de aspereza. É sempre bom lembrar que a passagem entre cada um desses estágios se dá de maneira gradual, ou seja, não tenho saltos de uma situação para outra, mas eu tenho uma passagem de um estágio para o outro. O gráfico seguinte mostra justamente as relações entre banda crítica e limite de discriminação de frequência para diversas faixas de frequência. O que eu tenho aqui, então, no eixo horizontal, são as frequências, né, as faixas de frequência onde eu vou ter a superposição de dois sons, e no eixo vertical eu tenho o meu ΔF, ou seja, a diferença entre F1 e F2. Então, se a gente olhar essa primeira linha aqui
mais forte, né? Essa linha é a linha da banda crítica. Desta linha para baixo, né, eu tenho a banda crítica. Então a banda crítica é essa espécie de triângulo que eu tenho aqui. Ó. Todos os intervalos, né, entre dois sons que caírem dentro desse triângulo, a gente entende que eles estão na banda crítica. Essas linhas tracejadas dão indicações, dão referências, né, em termos de intervalos musicais para a gente entender melhor qual é o tamanho, né, dessa região da banda crítica. Numa parte significativa do espectro, né, entre 500 e 4.000 Hz mais ou menos, a banda crítica está ali em torno de um tom inteiro, ou seja, com um afastamento maior do que um tom inteiro, tendem a já estar fora da banda crítica. Significa que eles serão escutados, né, os dois sons serão escutados de modo independente. Lembrando mais uma vez que eu estou falando de ondas senoidais. Tá? Mas vamos ver aqui, no canto esquerdo do gráfico, né, nas frequências mais graves, vamos dizer em torno de 100 Hz ou abaixo de 100 Hz, vejam como a linha da banda crítica sobe bastante. Abaixo de 500 Hz, né, intervalos de quarta até de uma quinta ainda estão dentro de uma banda crítica. É interessante notar que essa aspereza, essa sensação de aspereza que ocorre nos intervalos que estão dentro da banda crítica é um dos fatores responsáveis para gerar a sensação de dissonância. Então, a dissonância ela está diretamente associada à quantidade dessa interferência, à quantidade de aspereza gerada pelos intervalos que compõem determinado som. Olhando para esse gráfico, né, nós vemos que para sons mais graves, eu preciso que os intervalos estejam mais distantes, os sons que compõem o intervalo estejam mais distantes para que eles tenham essa aspereza reduzida. Na prática, isso significa que sons mais graves ou intervalos mais graves geram mais aspereza e, portanto, são mais dissonantes do que intervalos gerados na região mais aguda. Isso é fácil de perceber se vocês tocarem um intervalo de uma terça maior ou de uma quarta na região bem grave do piano ou na região média e na região aguda, vocês vão perceber que na região grave existe muito mais essa sensação de aspereza do que na região média e aguda. É óbvio que o conceito de dissonância tem um componente cultural muito forte, então a gente não consegue explicar a dissonância somente pela aspereza gerada por intervalos na banda crítica. Mas esse é um fator muito importante para o conceito de dissonância. A outra linha forte que nós temos aí é o limite de discriminação de frequência. Né? Então, é o limite a partir do qual eu consigo perceber que são dois sons soando ao mesmo tempo, que eles estão ocorrendo em regiões bastante diferentes ali na cóclea. Né? Então, abaixo dessa linha, eu não consigo perceber com clareza que eu tenho dois sons, eu vou ter a sensação tonal de um único som, cuja frequência é a média de F1 e F2. E vejam mais uma vez que ali na parte esquerda do gráfico, né, essa linha sobe bastante, indicando que eu teria dificuldade de reconhecer dois sons quando tocasse um intervalo de uma terça maior, de uma quarta ou eventualmente até de uma quinta, ali na região de 100, 200 Hz. Ora, um músico vai dizer que isso não é verdade, que ele consegue perceber, né, ali na região grave, quando ele toca uma terça maior ou uma quarta, ele consegue perceber que são dois sons e não um. E de fato isso acontece. Por quê? O gráfico, mais uma vez, está relacionado à superposição de duas senoides, de dois sons puros. Quando tem um som instrumental, né, um intervalo com duas notas geradas no instrumento real, essas notas são muito complexas, elas têm uma série harmônica, elas têm microflutuações internas, elas têm transientes. Todos esses elementos ajudam o cérebro a perceber as diferenças entre as duas notas e o cérebro dá uma sensação de que são dois sons diferentes. Mas quando eu tenho duas senoides, elas são muito estáveis, muito estáticas no seu comportamento temporal.
e, portanto, o cérebro não tem essas dicas, vamos dizer assim, para perceber que são dois sons e acaba interpretando isso como sendo um único som. Tá bem? Vale a pena a gente confrontar agora o conceito de limite de discriminação de frequências com o conceito de diferença no limite do observável, o DLO. O primeiro conceito, né, refere-se ao limite, né, de ΔF, ou seja, a distância entre dois intervalos, a diferença entre F1 e F2, em que a gente pode perceber dois sons de maneira independente. Então, isso é o limite de discriminação de frequências. O segundo conceito se refere à variação de frequência em um único som que eu preciso para perceber que variou a altura. Ou seja, quanto que eu preciso apertar numa cravelha ali de um instrumento de corda para perceber que eu mudei a afinação daquele instrumento. Então, limite de discriminação de frequência se refere à distância de dois sons para que eu perceba que são dois sons diferentes. E o DLO, ou diferença no limite do observável, se refere à variação em um único som que eu preciso para perceber que houve uma variação de altura. Na figura seguinte, é possível notar que, dependendo da faixa de frequência, o limite de discriminação de frequência às vezes chega a ser 30 vezes maior do que o DLO. Mais uma vez, lembrando que a gente pode ouvir diferenças menores em sons instrumentais. As relações que estão sendo mostradas aqui se referem apenas a sons puros, a sons senoidais. Então aqui nós temos o gráfico do DLO, diferença no limite do observável. O gráfico ele também é montado da mesma maneira do gráfico que nós vimos anteriores, né? As frequências estão assinaladas aqui no eixo horizontal. E no eixo vertical eu tenho a variação dessa frequência que eu preciso ter em Hertz para que eu perceba uma variação de altura. Vejam que essa linha aqui mais cheia, né, representa o DLO, e o DLO na faixa de 500 a 4.000 Hz está entre 0,5% e 0,6%, ou seja, preciso ter uma variação de 0,5% a 0,6% de uma frequência para perceber que essa frequência variou. Mas, novamente, aqui no grave, na região do extremo grave, eu preciso de variações bem maiores, da ordem de 3%. Então, mais uma vez, esse gráfico indica que a nossa percepção de alturas nas frequências do extremo grave, ela tem muito menos precisão, ela é menos precisa do que na região média e aguda. Bem, finalmente eu tenho esse gráfico aqui que apresenta uma espécie de resumo, né, dessas situações todas. Vamos tentar entender como é que funciona esse gráfico. Bom, no eixo horizontal eu tenho aqui o meu ΔF, a variação de F1 e F2, F1 menos F2. No eixo vertical eu tenho a frequência referente à minha sensação tonal, a minha sensação de altura. Tá bem? Então, a gente pode pensar aqui, ó, isso aqui é a frequência F1, vamos supor que F1 é um som de frequência estável, e eu vou variando a minha frequência de F2. Então, essa linha aqui representa F2, essa linha aqui representa F1. F1 tem sempre a mesma frequência, F2 é um som que vai variando do grave para o agudo. Neste eixo central, né, ou neste ponto aqui, F1 tem a mesma frequência de F2. É o que nós chamamos de uníssono. Tudo bem? Quando eu tenho uníssono, eu percebo apenas um som, cuja frequência é a frequência de F1 ou F2, já que os dois sons têm a mesma frequência. Vamos supor então agora que eu estou mantendo F1 estável e vou aumentar gradualmente a frequência de F2. Né? Então, à medida que eu aumento F2, eu tenho essa região aqui, que é a região de batimentos. E a minha sensação tonal, ou seja, minha sensação de altura, é dada por essa linha intermediária aqui, ó, que está entre F2 e F1.
Essa aqui é a minha sensação de altura, que é justamente a média das frequências F1 e F2. Então, nessa região aqui, que eu chamo de batimentos, né, eu tenho a percepção de um único som, cuja frequência é a média de F2 e F1. Se eu olhar para o lado de cá, eu tenho a mesma relação, esse gráfico ele é espelhado, né? Simplesmente eu tenho aqui F2 menor do que F1 e do eixo central para a direita eu tenho F2 maior do que F1. Então, se eu entender um lado do gráfico, o outro lado funciona exatamente da mesma maneira. Os dois lados são espelhados. Quando eu aumento um pouco mais a diferença de F1 e F2, eu tenho essa região aqui um pouco ambígua, né? Eu começo a ter uma sensação que às vezes me remete a dois sons, a duas alturas diferentes e às vezes a uma única altura, um único som, cuja sensação de altura é a média dos dois sons. Então tem uma passagem um pouco ambígua, né? E também eu tenho uma passagem da sensação trazida pelo batimento para uma sensação de aspereza. Então aqui eu tenho o batimento e quando a distância entre F1 e F2 aumenta, eu passo a ter a sensação de aspereza. À medida que F2 se distancia de F1, eu percebo cada vez de maneira mais clara que são dois sons com duas alturas distintas, né? E gradualmente a sensação de aspereza vai diminuindo até que ela desaparece. Quando ela desaparece, eu saí, né, do regime, eu saí da faixa da banda crítica. Então, abaixo dessa linha tracejada, para cá, eu estou dentro da banda crítica. Acima dessa linha, eu saí da banda crítica. Na banda crítica, eu tenho três tipos de interferência, vamos dizer assim: o batimento, a aspereza e a dificuldade de entender se são dois sons ou um único som que estão soando ao mesmo tempo. Esse gráfico mostra aqui embaixo também, né, essa curva que é a frequência dos batimentos, que nada mais é que a curva que mostra a diferença, né, o ΔF entre F1 e F2. Então a frequência de batimento é a diferença entre F1 e F2. Então, numa próxima oportunidade, o que nós vamos fazer é escutar os efeitos trazidos por essa variação de ΔF, por essa variação entre as frequências de dois sons que soam simultaneamente e tentar identificar essas sensações de batimento, de aspereza e dos efeitos que ocorrem dentro da faixa da banda crítica. Mais uma vez, vale lembrar que nós estamos trabalhando com um caso extremamente simples, que é a superposição de duas senoides, mas nós podemos entender que sons mais complexos poderiam ser compreendidos como a superposição de várias senoides. Então, se a gente entende o que acontece com duas senoides, né, a gente, para pensar o que ocorreria numa situação mais complexa, o que nós temos que fazer é pensar como é que interagem, né, cada um dos componentes dos sons que estão soando num determinado ambiente. Por enquanto é isso.